Boa tarde. Então, nós somos, né, Adriana e Mariana, e vamos, então, contar um pouco da nossa experiência, né, como revisoras da plataforma Claned, né, que é a plataforma que tem unidades didáticas né, dos Institutos Guimarães Rosa e também de alguns NEBs, né, que seriam os Núcleos de Estudos Brasileiros, né. E, no caso, nós nos centramos principalmente no conceito de gêneros, mas eu acho que é importante também lembrar que, no caso, a Adriana é o primeiro leitorado na universidade, né, de São Marcos, na Bolívia, e o meu também é o primeiro ano leitorado CAPES na Universidade de Santiago de Compostela, né? E nós, então, trabalhamos em parceria com o Itamaraty, com os IGRs, nessa revisão dos falantes, né, de espanhol, então. Então, pode avançar. Ah, não, eu que avanço. Desculpa. Aí, então, né, quais que são os nossos objetivos nessa fala, né? A definição, então, né, dos conceitos de língua, que nós estamos, assim, estão assim de acordo com a língua em uso, de acordo com o CELPE-BRAS também, com as perspectivas também de gênero de Bakhtin, também 2003, e principalmente, até um dos autores está aqui, o Leandro Diniz também, que são as propostas curriculares, né, para o ensino de português em países de língua espanhola, né, para as propostas no Brasil e no exterior. E a gente vai fazer também análise, porque nós revisamos as unidades didáticas, né, voltamos aos autores, e os encaminhamentos também futuros para pensar essa abordagem de uma forma assim, né, de acordo com essa língua em uso, de forma crítica, envolvendo também assim fatores, né, envolvendo questões mais profundas no ensino da língua, como artes e também e toda a temática atual que a sociedade, né, que se permite hoje. Então aqui, né, os gêneros mais recorrentes, principalmente nessa apresentação hoje, e tipos de atividades desenvolvidas, para vocês verem também que vocês ainda não têm acesso ao modelo, né, das unidades didáticas, então também vamos trazer aqui para vocês alguns, né, um pouco os exemplos das atividades. E pensar, junto com vocês, também nas discussões, aprimoramentos para as próximas propostas. Então, aqui, no geral, né, a gente pensa aqui, né, de acordo com essa proposta do Diniz e Bison, o ensino de português requer esse trabalho pedagógico que favoreça a exposição da alteridade, principalmente, né, com o olhar do outro e também a reflexão da cultura do outro, não só a cultura, né, que se recebe a língua. Então, nesse meio sócio-histórico, político-cultural do português, então, ver também a gente chama atenção aqui, que pensar no português, como a gente veio falando, o professor Eni Orlandi disse aqui, pluricêntrico. Não somente o português, então, do Brasil, mas, assim, como que essas culturas em português, elas se comunicam, né? Então, esse olhar também foi por aí. Então, aqui teríamos os quadros dos CCB, do Instituto Guimarães Rosa, falho, Instituto Guimarães Rosa, e também dos núcleos de estudos brasileiros que promovem as unidades didáticas, né? São esses os núcleos, aqui nós temos 13, né, 11 GR e 2 núcleos de estudos brasileiros, aqui de espanhol, e depois pensarmos aqui que o próximo quadro também da proposta, né, citando a proposta curricular, ela traz aqui uma comparação. Então, não só o exame oficial, que é o CELPE-BRAS, mas pensar no quadro europeu comum de referência, que, né, também serve de proposta para os exames do CAPLE, né, do Centro de Avaliação do Português de Língua Estrangeira da Universidade de Lisboa. Então, Adri? Esses foram, então, dando continuidade, como já foi apresentada, né? Esses são os IGRs que já contribuíram para a elaboração das unidades didáticas. Então, lembrando que essa é uma plataforma que ela está em construção, né? A ideia é para harmonizar o ensino nos IGRs, só que também é muito útil a gente ter um repositório de material para nós, leitores, né? Porque é importante essa construção desses materiais didáticos. E aí essa construção envolve assim o português como língua estrangeira em várias localidades.
Obrigada, Mari. Bom, isso aí é como... A gente vai falar um pouquinho da estrutura, então, como é organizada as unidades didáticas, né, que estão em construção nesse repositório. Então, como a Mari disse, é baseada, né, nas propostas curriculares, e as propostas curriculares têm essa perspectiva da dimensão cultural, dos gêneros, dos propósitos. Bom, e a gente vai mostrar especificamente como é a construção dessa unidade didática, então. Então, as pessoas que, né, então, quem quiser colaborar também, nós vamos apresentar a estrutura, porque se alguém quiser colaborar, né, com a elaboração dessas unidades didáticas, assim, é muito bem-vindo. E aí depois a gente pode conversar mais sobre isso também. Então, vou falar rapidamente, né, como é as estruturas. É necessário, então, ter um propósito de comunicação, mostrar que esses recursos didáticos vão ser aprendidos naquela unidade didática e um gênero de produção. Então, é possível utilizar vários gêneros discursivos, que a gente chama de gênero de recepção, mas somente um gênero de produção a cada unidade. Okay? Então, no final de cada unidade, o estudante necessariamente vai elaborar um gênero discursivo. Okay? Bom, então, isso também dialoga muito com as ideias, os conceitos do CELP-Bras, né? Bom, então, assim, as unidades didáticas são divididas em 6 sessões, né? E cada uma tem o seu objetivo, o seu propósito, né? Então, também vou falar rapidamente, a gente tem a primeira sessão, que é a Conectando, que vai ser uma contextualização pensando na temática sociodiscursiva, cultural da unidade e também já introduzindo o gênero de produção. Né? Agora é sua vez, que vai ser que o aluno já vai ter uma ideia, ele já vai fazer o seu gênero de produção, né? Seria como uma avaliação diagnóstica, né? para apresentar o gênero. E depois, ao longo da unidade, ele vai aí, ele mesmo melhorar o gênero, né? Em construção com o professor. Aí, explorando, ele vai fazer, então, nessa sessão, o elaborador vai fazer de 5 a 3 atividades, e vai pensar nos recursos linguísticos discursivos, socioculturais, a partir do gênero de produção também. Bom, a outra sessão, que é o Ficou Claro, o estudante ele vai revisar aquele primeiro gênero de produção que ele fez, né, no Agora é Sua Vez, em parceria juntamente com o professor ou com um aluno, né, ou ele mesmo, vai fazer a revisão do texto que ele produziu. Né? Ancorando, que é a sessão para sistematizar, né, a estrutura linguística, e o Siga Conectado é um recurso digital que ele vai fazer sozinho, independente, de forma autônoma, e se autocorrigir também. Então, essa estrutura. Então, o que nós temos já nessa plataforma, né? Nós temos, no Básico 1 está bem completo, nós já temos 19 unidades, lembrando que a gente está falando só dos hispanos, né? Unidade para hispanofalantes. No Básico 2 a gente tem 13 unidades, e intermediário a gente tem 6 unidades. Então, nós não temos nenhuma unidade ainda do intermediário para frente. Então, falta o intermediário 2, avançado 1 e 2. Tá? Então, esses são os gêneros de produção, como eu falei, que nós já temos. Então, assim, tem uma variedade bastante grande, que nós não estamos apresentando o Básico 1, porque o Básico 1 já está bem completo, não, né? Então, esses são os gêneros de produção que nós temos. Eu não vou ler todos. Do Básico 2, isso é verdade. E esse é do Intermediário 1, né, que também não temos todos, né? Esses são os gêneros, né? Lembrando que é o gênero de produção. Pode passar, Mari. E, assim, esses são os gêneros, então, de produção que faltam, né? Porque, a partir das propostas curriculares,
também vai haver uma harmonização, né, que está em construção, em processo, de uma avaliação comum dos institutos Guimarães Rosa, né? Então, esses são os gêneros, então, em construção, né? A gente precisa chegar aos gêneros comuns, né, que são de produção. E esses são alguns dos gêneros. Então, também isso é baseado na proposta curricular, né? Então, esses são os gêneros que ainda faltam contemplar. Ok? Quer comentar essa? Então, como nós dissemos anteriormente, algumas temáticas importantes, né, que são representativas e trazidas nas unidades, por exemplo, a questão do sincretismo religioso, né, que é importante a gente contemplar. Então, esses são alguns exemplos da sessão Explorando, e daí sobre o depoimento e as festividades, né, ao longo da unidade. Essa é uma unidade, né, então, como eu disse, que nós dissemos dos países de língua oficial espanhola, mas temos aqui também o Caio, que é também leitor, né, em Angola, e que também trabalha com os países, né, com os PALOP. E também temos a Flávia, né, que estava no POLMED, que seriam os países de língua de média distância, e que está aí, fica o convite também para outros leitores que puderem também nos ajudar nesse trabalho, que nós vamos precisar de revisores, né, Lília? Depois, aqui também um outro exemplo, então, de uma sessão Explorando, que trabalha a medicina indígena também, do IGR também, do IGR do Chile, no caso. Então, para vocês verem, né, a diversidade das atividades e a diversidade do material. É um material também muito atualizado. E o próximo também, que seria aqui, da mesma unidade que nós apresentamos primeiro, do sincretismo, que também trabalha a obra de arte, a fruição da obra de arte. Então, esses pontos são bem assim, atuais, e as unidades estão bem ricas, por isso que era importante, né, também vocês terem acesso a esse material. No próximo, Rodrigo. Deixa eu só voltar aqui. Ai, tem como voltar? É aqui para trás. Não é aqui, vamos ver. Volta mais um, deixa eu só comentar isso aqui. Então, essa é uma unidade que está para validação, né? Então, a gente, como revisora, então, um dos pontos que a gente colocou foi o que a Mari contou, né? Que a gente sugeriu essa discussão com as imagens, né? Sugeriu as pessoas, né, trazerem a discussão né, já pediu o gênero proposto aqui nessa parte. Então, esse é um pouco do trabalho, né, do que a gente faz nas unidades didáticas. Tá? Sugestões para que as pessoas, né, adequem nesse formato que existe. Né? Outra sugestão também, né, pensar que tem uma variedade ampla de canções no material, que é muito interessante. Né? Então, a gente tem aí um samba enredo, tem sertanejo, tem vários gêneros musicais, que é bastante interessante. E aí a gente pensa em atividades mais variadas com o gênero canção, né? Pensando em refletir as duas linguagens constitutivas do gênero, né, da canção, que é a linguagem musical e a linguística. Então, pensar que também são atividades muito interessantes, mas que pode ser enriquecida, né, quando a gente pensa nesses dois elementos do gênero canção. Bom, e a gente também disse para algumas diversidades temáticas que pode ajudar a contribuir, né, para ampliar o tema, debate, diversidade étnica religiosa, né? Então, sugestões para que essas temáticas apareçam também, né? Pluralidade linguística, brasileiros e demais variedades da língua portuguesa, transdisciplinariedade. Então, são todos aí assuntos que merecem ser comentados nas unidades didáticas.
E só uma questão também, que vocês, enquanto leitores, atuando também, né, em diversos postos, também poderiam contribuir. Por exemplo, a Adriana, ela tem um aluno com necessidade especial, ela tem um aluno que é cego, então, também, né, pensar em atividades nesse contexto, e vocês, assim, contribuindo com a gente para que essas, né, essas temáticas sejam ampliadas. E por último, então, tá difícil de, mas assim, essa questão das possibilidades, né, de ampliação tanto das temáticas quanto das discussões, né, para se gerar novas unidades didáticas e comprometimento dos leitores também com o trabalho, sobretudo. Né? Alguma consideração? Já acabou nosso tempo, né, Cíntia? Então, tá bom. Obrigada, então, pela atenção, pessoal.